hoje nós vamos falar sobre como a computação pode combater a discriminação algorítmica. Bem, eu sou desenvolvedora, engenheira de software e também faço mestrado em inteligência artificial na Universidade de São Paulo e fui reconhecida como especialista em machine learning pela iniciativa Google Developers. E eu sempre fui uma pessoa curiosa, sempre fui uma criança muito curiosa, sempre engajada em matemática. E durante a minha carreira, eu sempre fiquei buscando, durante a graduação, a que área eu iria decidir me dedicar, que tipo de conhecimento eu ia querer contribuir, e acabou que eu acabei encontrando o mestrado como uma forma de entender o mundo e talvez gerar algum impacto social para a tecnologia, né? Utilizar a tecnologia de uma forma positiva que tenha um impacto positivo para as pessoas. Só que eu decidi me dedicar à inteligência artificial. Só que nos últimos anos, a inteligência artificial tem gerado tanto impactos positivos quanto negativos. A gente já sabe de diversas aplicações da inteligência artificial para a área da saúde, para a área da educação, e que facilitam muito a nossa vida e que podem até nos gerar um pouco de diversão. Porém, cada vez mais tem crescido o número de casos em que a inteligência artificial causa danos à humanidade. Então, nos últimos anos, não é pouco comum você encontrar notícias discutindo o que a gente tem chamado de discriminação algorítmica ou racismo algorítmico. Esse fenômeno começou a acontecer nos últimos anos devido ao uso imenso e intensivo de inteligência artificial. E esse uso acabou impactando milhares de pessoas, né? Impacta o mundo todo, impacta todos nós e como nós lidamos com a inteligência artificial. Nós já sabemos que o Brasil é um dos países que, por exemplo, utiliza reconhecimento facial. Porém, estudos têm sido levantados em relação ao uso de reconhecimento facial para vigilância e segurança pública e mostrado que essas ferramentas não são tão precisas quando se trata de pessoas negras e podem sim cometer muitos erros, né? O estudo do Pablo Nunes demonstrou que 90,5% das pessoas presas por reconhecimento facial no Brasil são pessoas negras. Para além disso, manchetes, como eu disse anteriormente, em todo o país saem sobre casos, erros, pessoas que foram levadas à delegacia e, na verdade, lá chegou e se provou que elas eram inocentes, na verdade. Isso acabou levantando uma série de debates sobre como essas ferramentas não estão prontas para atuar em sociedade, entender o complexo conjunto de normas e leis que nós vivemos, né? O contexto histórico-social do Brasil e de muitos outros países. E se a tecnologia não consegue entender esse contexto e atuar em conjunto com ele em benefício da população, a gente acaba tendo um problema. O Intercept publicou uma matéria esse ano também, com o apoio dos pesquisadores Pablo Nunes e Tarcísio Silva, falando sobre a Bahia, que é o estado com a maioria de população negra e que tem se tornado um laboratório de reconhecimento facial gigantesco, né? Um lugar onde as coisas poderiam ser diferentes e está sendo um lugar onde o reconhecimento facial tem sido mais utilizado. E nessa tabela eu trago para vocês, além da questão do reconhecimento facial, outras formas que nós temos que nós chamamos de potenciais danos algorítmicos. Então nós temos a discriminação, que se trata como reconhecimento facial, a negação de autonomia individual, recursos e direitos. Então, muitas pessoas nos Estados Unidos já tiveram casos de contestar o reconhecimento facial, por exemplo, e não conseguir recorrer, porque essas ferramentas não são explicáveis. Então, a empresa não tinha como oferecer uma explicação. Um outro caso, a invasão de privacidade e vigilância. Esses algoritmos, como o de reconhecimento facial e muitos outros, podem invadir a privacidade das pessoas e violar direitos importantíssimos. Isso também faz a gente repensar o quanto nós estamos sendo vigiados o tempo todo. É rede social, é reconhecimento facial na rua, são câmeras em todos os lugares. Um verdadeiro Big Brother. Tem a questão do isolamento e desintegração da conexão social. Essa questão se trata, por exemplo, das notícias falsas, das bolhas que acontecem nas redes sociais, como as pessoas se isolam num ambiente em que elas têm a sua opinião apoiada. Isso acaba gerando uma polarização política e impactos muito grandes políticos e econômicos. Resultados não confiáveis ou inseguros, né? Muitas ferramentas já foram provadas não serem tão confiáveis quanto a gente pensa ou tão acuradas. O reconhecimento facial é uma delas. E o ponto que eu já tinha citado, resultados não transparentes, inexplicáveis ou injustificáveis. Isso se trata da gente não conseguir explicar ou dar o direito, né, da pessoa ter uma explicação em relação a uma decisão tomada pela máquina. E cada vez mais tem surgido debates em que o ser humano tem que ter direito de ter uma decisão tomada por uma máquina, revisada por um outro ser humano ou explicada. Então, por que isso acontece? Um ponto é que nós temos
Modelos opacos, como eu citei, são modelos não transparentes. Então a gente entende que o modelo de aprendizado de máquina, um algoritmo de inteligência artificial, ele é alimentado por um conjunto de dados de treinamento. Ele vai analisar todos esses dados para descobrir uma informação e realizar uma determinada tarefa. E aí disso ele extrai o que a gente chama de resultados ou predições. Ou pode ser uma classificação, uma associação, uma previsão de tempo, por exemplo. Isso independe. O ponto é que esses algoritmos, conforme a nossa necessidade, se tornaram muito complexos para que os seres humanos entendessem. E com essa complexidade, acaba que nós não conseguimos explicar quando o algoritmo toma decisões erradas. E esse é um problema muito grande, né? Se você pensar em um algoritmo médico que decide ou apoia a decisão de um médico se deve ou não realizar a cirurgia em uma pessoa com câncer, você está falando da vida de uma pessoa que está ali em jogo. Isso não é tão menor quando a gente fala de decidir se uma pessoa tem direito a crédito ou não, se ela vai conseguir empréstimo ou não, ou até em decisões judiciais, se aquela pessoa tem risco de reincidência ou não. Então, quando a gente tem um algoritmo opaco que não explica suas decisões e ele está tomando decisões relacionadas às nossas vidas, decisões judiciais, decisões médicas, mesmo que seja somente de suporte, isso se torna assim muito preocupante. Alguns questionamentos têm surgido em relação a isso, né? Como esses algoritmos são opacos, surgem questionamentos sobre como que esse algoritmo foi ajustado, quais as fontes de dados que foram utilizadas, de onde essas fontes de dados são, onde elas foram coletadas. Como que a gente entende o limite desse algoritmo, né? O que ele pode fazer, o que ele não pode, quando ele falha, como que estão as taxas de falsos positivos e falsos negativos, né? Isso fala sobre, por exemplo, no caso de reincidência criminal, você julgar uma pessoa como probabilidade de ser reincidente e, na verdade, isso ser falso, é um falso positivo. Esses algoritmos podem causar problemas em relação a isso. Então, quando a gente compara o preconceito humano e a inteligência artificial, a gente entende que as nossas tendências de generalização que a gente embutiu nas máquinas têm se provado não serem suficientes para julgar um mundo tão complexo, né, e tão subjetivo. Isso acaba se tornando um problema, porque os nossos preconceitos fazem parte da máquina. A gente está, como muitos pesquisadores dizem, acredito que a Kate O'Neill disse isso, tentando predizer o futuro olhando para o passado. E se a gente faz isso, a gente vai construir o mesmo passado no futuro, né? Se eu quero melhorar a segurança pública olhando os dados do passado, eu vou continuar com o encarceramento de pessoas negras, eu vou continuar com desigualdades, eu vou continuar da mesma forma. Mas, claro, sempre há alguém interessado em manter o sistema no status quo como ele está. Esse é um outro ponto, mas a gente discute ali depois. O ponto que eu falei, né? A gente tem um mundo muito subjetivo que a gente está tentando traduzir para as máquinas. Só que algoritmos conseguem fazer análises subjetivas? Algoritmos são baseados em estatística. E estatísticas por si só não são coisas certas, são coisas incertas. Porque se a gente soubesse todos os dados de um fenômeno, isso não utilizaríamos estatística, porque nós já saberíamos todas as probabilidades e as informações daquele fenômeno que a gente está observando. Se a gente está usando estatística é porque a gente não tem certeza, e se a gente não tem certeza, a estatística vai ser baseada em probabilidades, como ela já é. Só que a probabilidade é sempre, esse algoritmo funciona em 90% dos casos. Mas que são os 10% para que ele não funciona? São pessoas. Né? Não são só imagens, ou aquele notebook no Kaggle, ou aquele Jupyter Notebook que você está brincando de adivinhar dígitos, ou de adivinhar, o algoritmo adivinhar se é um gato ou um cachorro. A gente está falando de vida de pessoas, então esses 10% se tornam muito importantes nessa medida. E algoritmos pode ser que não consigam nunca fazer essas análises subjetivas que a gente quer que eles façam. A gente tem delegado questões humanas e éticas que não deveríamos estar delegando para eles. Além disso, um outro ponto: o que determina se um algoritmo é justo quando o que está em jogo é uma sentença criminal de uma pessoa? Existem diversas pesquisas na área de computação que têm se dedicado a entender e criar métricas para calcular o que a gente chama de fairness, que seria uma tradução como justiça. Só que ainda assim isso é muito difícil, porque dependendo de cada contexto, a justiça pode ser diferente para diferentes pessoas, para diferentes setores, para diferentes aplicações. Então acaba se tornando também muito complexo decidir o que é justo e o que não é justo. A partir disso, talvez você se pergunte: nossa, se algoritmos são tão ruins tomando decisão, será que não é melhor humanos tomando decisão? Ou melhor, se humanos são tão preconceituosos, será que não é melhor delegar para a máquina e a gente criar formas e ferramentas para que a máquina não reflita os nossos preconceitos, que foi, eu acredito, o ponto original?
Será que as máquinas não poderiam ser mais passíveis de não serem enviesadas, diferente do ser humano que toma uma decisão em 1 segundo e a máquina a gente consegue de alguma forma controlar? Mas será que isso é verdade? Será que isso é válido? Eu trouxe alguns pontos para a gente refletir. Primeiro ponto, algoritmos, inteligência artificial pode ampliar desigualdades. O Compass é um caso que julgou que a população negra teria uma probabilidade alta de reincidência criminal e isso dificilmente chegou a acontecer. Então ele consegue aumentar a desigualdade que já existe na sociedade. Um outro ponto, algoritmos são utilizados de forma diferente de tomadores de decisão humanos. Um ponto é que as pessoas tendem a assumir que algoritmos são neutros e totalmente confiáveis. Isso acaba gerando um problema, mesmo quando os algoritmos são utilizados como forma de apoio para as pessoas. Outro ponto que eu citei sobre a neutralidade. As pessoas tendem a dizer a culpa não é dos algoritmos, os dados é que são enviesados, os algoritmos são neutros, a matemática é uma coisa neutra, uma coisa exata. Só que isso não é verdade, A gente não pode delegar para a matemática questões tão subjetivas como a gente imagina que poderia. Então não é tão neutra assim, como eu citei, a estatística é uma coisa incerta, é uma coisa imprecisa. E essa tendência de delegar para a matemática ou dizer que algoritmos são neutros é o que a gente chama de math washing, Fred Benenson cunhou esse termo. Isso se trata justamente de se isentar da responsabilidade, delegar responsabilidade para o algoritmo. Se o algoritmo disse, então é fato, é verdadeiro, não é bem assim. O terceiro ponto é que algoritmos são implementados sem consequências legais, diferente de tomadores de decisão humano. Nos últimos anos isso tem sido discutido, isso está se transformando, mas ainda assim, algoritmos são implementados de uma forma diferente e na maioria dos casos as empresas entendem que elas vão estar isentas da responsabilidade caso o algoritmo determine um erro ou alguma consequência para a pessoa. Isso pode gerar problemas, como eu citei, que já aconteceu, da pessoa solicitar uma revisão humana daquela decisão ou uma explicação do que aquilo foi tomado e a empresa não conseguiu fornecer, porque o algoritmo era complexo, opaco e não tinha ferramentas para que auditorias fossem realizadas. Outro ponto, algoritmos são usados em escala, então diferente de pessoas tomando decisões, algoritmos impactam a vida de bilhões, milhões, bilhões de pessoas. Então isso acaba fazendo a gente pesar realmente se é melhor uma pessoa tomando uma decisão, se é melhor um algoritmo ou um sistema híbrido, que o algoritmo auxilia a pessoa e tem alguém revisando aquela decisão. E o último ponto, se trata do sistema que a gente vive. A gente vive num sistema capitalista. Então, muitas vezes, algoritmos são implementados não porque eles tomam decisões melhores que os seres humanos ou porque eles vão ser mais neutros, mas sim porque eles são simplesmente muito mais baratos. Então, pense nisso. Quando você vê que uma empresa decidiu usar um algoritmo para alguma decisão, não é para melhorar, mas muitas vezes para economizar, porque é assim que o sistema que nós vivemos é. Então, se essas empresas não têm incentivo legal ou fiscal para fazer essas mudanças, isso dificilmente vai acabar mudando ao longo do tempo. Por isso que as discussões sobre regulação, sobre legislação são tão importantes. Terceiro ponto, tecnologia é poder e com isso vem grandes responsabilidades. E a gente tem que pensar nisso porque essa posição de decidir o que a tecnologia faz é muito importante, A tecnologia é uma das maiores fontes de poder na sociedade moderna. Só que é um pequeno grupo de pessoas que toma conta disso e que decide para que a tecnologia é utilizada. A gente sempre acreditou que a tecnologia é um fenômeno irrefreável, é a inovação e nós temos que apoiar a inovação e não podemos tentar impedi-la. Só que por muitos anos a gente viveu de uma forma passiva e hoje a gente vive de uma forma ativa, de que a tecnologia é sim um fenômeno importante, porém ela não é um fenômeno isolado da sociedade. Ela é um fenômeno que tem pessoas por trás tomando decisão e guiando para onde elas querem que a tecnologia vá, Grandes corporações, grandes iniciativas, a universidade também tem o seu impacto. Então, essas posições são posições de poder que a gente fala, A gente tem que discutir ética, mas também tem que discutir poder. Quem decide o que é um bom algoritmo? Quem decide o que é o bem social e qual que é a melhor aplicação de um algoritmo, Dificilmente as pessoas de comunidades marginalizadas historicamente estão nessa posição de poder de decidir. Nós precisamos de um algoritmo aqui ou não, nós não precisamos de um algoritmo para essa decisão. Sempre tem alguém tomando uma decisão por elas, mesmo que elas não saibam disso ainda. Outro ponto, que
eu citei um grupo tomando decisões, né? E um estudo da AINAU, que é uma instituição de inteligência artificial, revelou que, por exemplo, em empresas como Facebook e Google, a porcentagem de pesquisadoras mulheres de inteligência artificial chega a 15 ou 10%. Isso não muda saindo da Facebook e da Google, né? Na maioria das empresas esse é o cenário que a gente tem. Um pequeno grupo baseado em uma maioria branca, hétero, cisgênero, masculina, se tratando e criando inteligência artificial e decidindo os rumos da humanidade, os rumos da sociedade, como isso vai impactar pessoas e comunidades no mundo todo. Então, por isso que cada vez mais discutir a importância da diversidade na inteligência artificial se tornou extremamente relevante, né? Muitas empresas têm criado iniciativas para isso e eu vou trazer algumas delas para vocês conhecerem também. A Alforria é um exemplo, né? Objetivos deles, como eles mesmos dizem, queremos ver uma parcela plural e diversa da população construindo um futuro digital mais justo e com mais oportunidades para todos, em que as pessoas possam sonhar e perseguir os seus sonhos, né? A Kizzy e o Alisson têm um canal Programação Dinâmica e abriram essa iniciativa para criar uma inteligência artificial mais humana, né? Então, criar futuros líderes, isso é extremamente essencial. A gente precisa de iniciativas que construam os líderes do futuro. Quem são as pessoas que vão estar tomando essas decisões no futuro? Porque tudo que eu estou discutindo aqui, talvez para você pareça algo muito futurístico, a gente ainda está melhorando, tem muitas coisas a melhorar, ainda não é uma preocupação, mas a gente tem que começar a construir esse futuro agora, né? Criar líderes que vão assumir essas posições de poder para usar a inteligência artificial de uma forma ética e responsável. E também busque apoiar, né, pesquisadores que estão construindo esse futuro. Tem pesquisadores no Brasil todo, eu trouxe apenas alguns: Tarcísio Silva, Mariana Gomes, Nina da Hora, Pablo Nunes, Akise Terra, Bianca Kremer, eu também pesquiso, né, a Andresa Rocha, que participa da organização da Brasil JS. Todos nós estamos de áreas diferentes, seja a computação, seja o recrutamento, seja a economia, o direito, seja a comunicação, por exemplo, a antropologia, pensando como construir um futuro sustentável, né, para toda a população e controlar o crescimento dessas tecnologias para que elas não causem mais malefícios do que benefícios para a sociedade. E por fim, quando eu falo de computação, eu pesquiso computação e por muito tempo me questionei, será que eu não estou sendo uma das pessoas que está ajudando a construir as ferramentas que eu luto tanto para que não sejam construídas? Só que a computação pode ter sim um papel importante nisso, né? Ela pode atuar nessas 4 frentes: uma forma de refutação, formalização, diagnóstico ou sinédoque, né? A refutação se trata da computação esclarecer os limites das intervenções técnicas, né? O que a computação pode fazer ou não. Formalização, a computação pode ajudar a entender melhor ou formalizar fenômenos sociais complexos. Sinédoque, a computação pode colocar problemas sociais de longa data de uma nova forma, a gente enxergar de uma nova maneira, sob novas lentes. E diagnóstico, né? A computação pode nos ajudar a medir problemas sociais e diagnosticar como eles se manifestam em sistemas técnicos, que é o que tem sido o tema do meu mestrado, usar a computação como forma de diagnosticar problemas que nós temos. E o mais importante ainda é nós irmos além da tecnologia, expandir os pensamentos, as discussões e usar teorias de outras áreas, filosofia, sociologia, comunicação, para entender esse fenômeno social complexo que a inteligência artificial tem gerado. Então, a teoria crítica da tecnologia, do Andrew Feinberg, fala sobre a gente enxergar a computação não dissociada da sociedade, né, mas entender o foco no papel dos indivíduos, na apropriação, construção e reconstrução das tecnologias, que a gente precisa de um campo e resgatar essa discussão tecnológica do campo técnico e científico para o campo político, porque é isso que tem acontecido. Um outro ponto é o decolonialismo, né? A Nina da Hora fala bastante sobre isso. Nós precisamos de um pensamento decolonial na construção dessas tecnologias, porque o pensamento decolonial, as teorias, nos ajudam a entender a opressão algorítmica, a discriminação algorítmica, e liga isso a contextos sociopolíticos, econômicos, culturais, que permitem a gente entender esses fenômenos da forma complexa como eles realmente são. Então, analisar o reconhecimento facial, entendendo o histórico colonial que o Brasil tem, e isso vai fazer você conseguir entender por que isso é tão danoso, né? Porque não é só um problema de dados e porque não é só um problema de tecnologia, é um problema social muito mais complexo do que isso. Por último, quero deixar um recado. Pense criticamente. Se você trabalha com inteligência artificial, pense criticamente. Se estiver construindo um algoritmo, pense quais são as consequências e o impacto desse algoritmo para a sociedade, o quão significativas são essas consequências e quantas pessoas podem ser afetadas,
quais os vieses que podem existir nos dados e na criação desse modelo, e o quão diverso é o time que construiu esse modelo. Será que esse time reflete os usuários que vão utilizar? Será que esse time reflete a população brasileira, por exemplo? A população onde esse sistema vai estar inserido? E se for um sistema que atinge o mundo todo, será que o time reflete a diversidade em diferentes países e regiões e seus contextos políticos que são únicos? E por último, às vezes a melhor solução de um problema é simplesmente não criar uma solução tecnológica. Então, vamos tentar fugir do tecnochauvinismo, do tecnosolucionismo e pensar que a tecnologia não é a solução de todos os problemas sociais da humanidade. Ela tem sim o potencial de resolver diversos dos nossos desafios, mas isso não implica que todos os problemas são passíveis de serem resolvidos através de ferramentas tecnológicas. Então, ser humilde e entender que a gente não tem uma bala de prata para todos os problemas do mundo é muito importante, tá bom? Agradeço a sua atenção, espero que eu tenha deixado alguns pensamentos, algumas reflexões em um tempo tão curto. E se você quiser acompanhar meu trabalho, vou deixar meus contatos disponíveis, né? carlaprv@usp.br ou carlavieira.dev, que é o meu site, e a gente pode se conectar por lá também. Ou nas redes sociais, que é Carla PR Vieira. Obrigada!